Bem, irmãos, vamos orar mais uma vez, depois iremos para a meditação na palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, ó Pai, pela bondade do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, Senhor Deus. Te agradecemos pela alegria que o Senhor nos concedeu nesse momento, podermos te louvar. E agora, ó Pai, pela meditação em Tua Santa Palavra, pedimos a direção do Teu Santo Espírito, a iluminação dele sobre a vida de cada um nessa noite, para que todos possamos compreender a Tua Palavra e também, ó Pai, praticá-la para a Tua glória. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, nós vamos hoje estudar um pouco sobre a vida de uma mulher de Deus, como hoje é o Dia das Mães. Nós vamos estudar sobre a vida de uma mulher que deu um grande exemplo na história da Bíblia, que essa mulher é a Ana. Podemos observar aqui o exemplo de vida dela e vamos tirar algumas lições, para as nossas vidas. Principalmente 2 pontos que nós vamos observar na vida dela, para que as mulheres aqui presentes hoje possam tomar isso como exemplo, para as suas vidas. E não somente as mulheres, mas também esses 2 pontos principais da vida de Ana servem para todos nós. E nós precisamos de ficar atentos aos exemplos que a Bíblia nos dá para assim vivermos para a glória de Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, dá início aí à história de Ana. 1 Samuel 1 e 1. Primeiro Samuel 1 e 1. Diz assim a palavra do Senhor: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Então Elcana era o marido de Ana. Elcana era o marido de Ana. Versículo 2 diz que tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana, a primeira esposa dele, e a outra Penina, que era a segunda esposa dele. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Ana era estéril. Alguns estudiosos defendem a ideia de que Elcana resolveu casar com Penina justamente por causa da esterilidade de Ana. Ana não podia ter filhos, ele casou com outra mulher para poder ter filhos. Só abriu parênteses dizer que isso era errado, Deus não aprovava esse tipo de comportamento, Um homem ter mais de uma mulher, só podia casar com uma. Então Elcana fez errado quando ele resolveu casar com outra mulher. Eles tinham uma tradição, os judeus, que eles tinham que ter filhos para deixar a descendência. Como Ana não tinha filhos, ele resolveu ter outra mulher. Mas isso fora da vontade de Deus. Porque Deus não disse, olha, se a sua esposa não tiver filho, case com outra. A Bíblia não ensina isso, certo? Era uma tradição que os judeus tinham de ter posteridade. E aí, quando a mulher não podia ter filhos, eles tinham essa mania feia, como diz no nosso ditado, de querer outra mulher para poder ter filho e deixar descendência. Mas lembrando que isso era fora da vontade de Deus, certo? Você já pensou se hoje fosse assim, Toda mulher que o homem casar, não ter filho, você casar com outra? Era um desmantelo só. Então isso é totalmente fora da vontade do Senhor, certo? Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eli era um sacerdote e tinha esses 2 filhos, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina,
as porções do sacrifício a Penina, a sua segunda mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então ele amava realmente a sua primeira esposa. E a outra era como se fosse só uma reprodutora, né? Iria só os filhos da outra, mas ele amava realmente era Ana. Por isso que ele dava porção dobrada a Ana. A sua rival, a rival de Ana, que era a Penina, a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Não permitiu que Ana tivesse filhos, né? Até determinado ponto nós vamos ver na história. E assim o fazia ele de ano em ano, ou seja, Elcana ia de ano em ano lá para oferecer sacrifícios ao Senhor, né? E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra, a Penina, a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Ana ficava muito triste por conta disso, né? Porque a outra mulher vivia perturbando ela por causa disso, porque Ana não tinha filhos. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele se considerava um bom marido, né? Mas mesmo assim Ana tinha aquela tristeza na vida dela. Até aqui, irmãos, nós já podemos tirar lições para nossas vidas. Que lição? Não é porque você é uma pessoa dedicada ao Senhor que você não passa por sofrimentos. Essa história que as pessoas andam ensinando por aí, né, que venha para Jesus e pare de sofrer. Como se no momento em que você entra em uma igreja, todo sofrimento sai de sua vida e nunca mais você vai sofrer. Isso é mentira. A Bíblia não ensina isso. Certo? Pode até dizer, não, irmão, mas era no Antigo Testamento, certo? Mas no Novo ainda diz mais diretamente, que diz assim: todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. No mundo passais por aflições. Então a Bíblia não dá a promessa de que, se eu crer em Jesus eu vou parar de sofrer. Isso é um evangelho mentiroso. Certo? A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que se você crê em Jesus, você tem o quê? Vida eterna. É isso que a Bíblia garante, ela promete isso. Venha para o Senhor Jesus e você tem vida eterna, salvação da sua alma. Agora, não sofrer nunca mais nessa terra, a Bíblia não promete isso. Certo? E por que nós falamos isso? Porque é o que a Bíblia fala. E nós pregamos o evangelho verdadeiro, puro e santo, assim como a Bíblia nos ensina. A gente não vai estar maquiando aqui as coisas para que os ouvintes da pregação da palavra de Deus sintam coceira nos ouvidos, como a Bíblia diz, né? Nos últimos dias as pessoas iam querer sentir como que coceira nos ouvidos, ou seja, ouvir apenas aquilo que lhe agrada. É por isso que as igrejas que pregam a verdade, elas geralmente têm pouca gente, porque é pouca gente que quer realmente ser confrontado. Está errado e ser confrontado para corrigir a vida. É pouca gente. A maioria não quer ser confrontado, ainda mais na sociedade que nós vivemos hoje, né? A gente não pode nem dizer nada, não pode contrariar nenhuma criança. E aí, como é que fica a vida então? É todo mundo fazendo o que quer, sem limite, sem regra, sem lei? Você já pensou se a gente vivesse sem lei de trânsito? Você já pensou qual seria a bagunça do trânsito? Eu vinha passando ali, né? A gente chega no semáforo, aí o sinal está vermelho, o que é que a gente faz? Alguns param, né? Porque outros parece que tem sinal, não. Você já pensou na bagunça que é o trânsito? Se não tivesse semáforo, se não tivesse as leis de trânsito, seria uma bagunça, irmãos, o trânsito. Total. Por isso que existem as leis de trânsito, a preferencial, a secundária, por onde é que você tem que ultrapassar. E aí por isso que a gente vê, às vezes, acontecendo muitos acidentes, porque não se respeitam as leis de trânsito. Por isso que as leis foram criadas. Você imaginou a vida social sem a lei? Sem regras? Seria uma bagunça total. Exemplo, a pessoa pode chegar e ver o celular de outra. Pai, teu celular é bonito, eu quero para mim. Tá, tomou, pronto. Não tem regra. Não existe a lei que não pode roubar. Tudo pode. Quando não tem lei, tudo pode, né?
Já pensou, rapaz, eu não gosto de fulano tal não, vou matar ele. Pô! Já pensou? Bagunça? Então, citei só 2 exemplos extremos para a gente já ficar alerta, né? Cair na real que existe lei, existe regra. E tem que se cumprir as regras. Até as regras já existem para que haja uma boa convivência. A lei de Deus existe para que haja uma boa convivência entre os seres humanos. Por isso que a Bíblia diz que toda a lei se resume em um só preceito. Qual é? Amar ao próximo como a ti mesmo. Um só, né? Primeiro ele resume em 2, que é amar a Deus, sobre todas as coisas, depois o próximo, e depois ele resume num só, amar o próximo como a si mesmo. Então a lei é muito fácil de cumprir, não? É só amar o próximo como a si mesmo. Por que nós não amamos o próximo? Porque nós não nos amamos. Só por isso. Nós nem nos amamos. Você já pensou a pessoa que está lá um trânsito, bum, 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 e o cara vê o sinal vermelho e passa? Será que ele se ama? Porque ele está correndo risco de sofrer um acidente, não é não? É um perigo, é um perigo. Não estou aqui julgando ninguém não, viu, irmãos? Espero que ninguém aqui passe sinal vermelho, né? Não estou julgando ninguém. Né? É a realidade que a gente vê. Não é só aqui em Mombaça, é em todo canto que eu ando por aí, né? A gente vê muito isso. O cara vê o sinal vermelho aí faz só assim. Tem deles que nem olha, né? E passa e pronto. Ou seja, não ama nem a própria vida, imagina a dos outros, né? E está pondo em risco a sua própria vida. Imagine a vida do próximo. Então, precisamos ficar atentos às leis de Deus, para que nós possamos viver uma vida mansa e tranquila na terra. Então, nós observamos aqui que a vida não é fácil, não é aquele mar de rosa que o Evangelho da Prosperidade, né, anda ensinando por aí. A vida é difícil, tem dificuldades, tem lutas. Ana era uma mulher dedicada a Deus, né, e passava por lutas, né, tinha essa limitação no ventre dela, não podia ter filhos. E ainda era confrontada pela outra indivídua lá, mulher também do marido dele, a segunda esposa, né? E sofria por conta disso. Mas ela não desistiu. Ela nos dá um exemplo bem interessante. Ela podia ter se revoltado e dito, eu vou deixar esse marido porque arruma uma mulher que ainda fica mexendo comigo e ele não faz nada, né? Não resolve esse problema. Mas ela não deixou o marido, ela foi fazer o quê? Mas vamos ver no restante da história. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma, era uma mulher dedicada, mas ela estava amargurada, tinha essas amarguras, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então Ana, ela não foi deixar o marido, não foi brigar com o marido. Você vai arrumar essa outra indivídua, ela fica mexendo comigo, você não faz nada, né? Ela foi uma mulher sábia. O que é que uma mulher sábia faz quando está passando alguma amargura, algum sofrimento, alguma dificuldade? Ora, né? Ela vai orar. Ó, o que Ana fez. Orou ao Senhor. E chorou abundantemente, né? Então ela orou e colocou diante do Senhor toda a sua ansiedade, que é o que a Bíblia diz, né? Lançais sobre ele toda a sua ansiedade, ele tem cuidado de vós. Né? Então a Bíblia ensina isso, Ana fez isso, ela lançou diante do Senhor. E aí fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Era uma serva de Deus. Ela estava focada em glorificar o nome de Deus. Diz, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fez um voto ao Senhor, né? Diz assim, na nossa linguagem, né? Fez uma promessa, né? Ela clamou ao Senhor, Senhor, se for da tua vontade, né? Porque ela diz, ó, se for do teu agrado, a tua serva, se o Senhor não se esquecer de mim e se lembrar de mim, se o Senhor me der um filho, eu vou te devolver ele. Esse filho não vai ficar comigo. Eu vou dar ele ao Senhor. Ela fez esse voto, né, com Deus.
Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele era o sacerdote, né? E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, serva do Senhor. Ela não disse? Tua serva, a tua serva era uma serva de Deus, mas vivia atribulada de espírito, tinha as lutas dela, né? Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Todas as lutas que Ana estava passando, ela fazia o quê? Orava e derramava a sua alma perante o Senhor. E esse é o exemplo que Ana dá, né? Uma mulher de oração. Se derramava aos pés do Senhor e colocava diante do Senhor toda a sua aflição, toda a sua angústia, a sua tribulação de alma, de espírito, ela colocava diante de Deus. E aí fica o exemplo, não só para as mulheres, né? Para as mães, para as jovens, crianças, mas para nós homens também, né? Diante das nossas aflições, nós temos que fazer também isso, orar e se derramar perante o Senhor, para que Ele tenha misericórdia de nós, se for a vontade dEle, assim como Ana diz. Ana, vocês viram na oração de Ana, se ela falava como alguns falam hoje, eu ordeno a minha bênção? Vocês viram Ana orando assim? Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, se for da vontade do Senhor, com outras palavras, é isso que Ana está querendo dizer, se o Senhor quiser agir com misericórdia para comigo, me dê um filho, eu vou dedicar ele a ti. Ana não ordenou, não mandou em Deus, né? Como nós vemos às vezes alguns orando hoje fazendo isso. Eu ordeno a minha bênção em nome de Jesus agora, né? Não é bem assim que se ora. Nós não vemos esse exemplo na Bíblia, né? É com toda a humildade, todo o respeito, porque é o Senhor dos exércitos, é o ser todo poderoso. Versículo 16, Ana continua falando ali com Eli, diz: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Irmãs, mães, né? Se você tem problema de ansiedade, você não é a única, né? Ana também tinha. Se você passa por alguma aflição, você não é a única. Ana também vivia afligida. Mas nem por isso é o fim. Nem por isso você vai desistir da vida, nem por isso você vai desistir dos caminhos do Senhor, nem por isso você vai largar o marido e abandonar tudo. Siga o exemplo de Ana. Ore e coloque tudo diante de Deus. Derrame a sua alma perante o Senhor. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Irmãos, esse versículo 18 ele é muito profundo. Por quê? Vocês lembram que Elcana estava perguntando a Ana: por que você está assim tão triste? Por que você não come? Lembram essas perguntas? O que aconteceu depois que Ana orou? Comeu e o seu semblante já não era triste. O que é que eu entendo desse versículo? Vocês lembram que quando Deus vai ensinar sobre a oração lá no Novo Testamento, né? Ele diz: tudo o que você pedir, crendo, recebereis? Não é? Eu entendo que Ana entregou tudo nas mãos de Deus e estava crendo que a resposta viria. Ou seja, ela lançou toda a ansiedade dela nos pés do Senhor. Está aqui, Senhor, está aqui toda a minha ansiedade, todas as minhas lágrimas, e agora a vontade do Senhor seja feita na minha vida. Eu descansei em ti. E pronto, ponto final. E aí ela voltou à sua vida normal, porque ela confiou em Deus. Ela orou, entregou tudo nas mãos de Deus e confiou. Ela não fez como às vezes nós fazemos, né? Nós oramos a Deus, entregamos a Deus uma coisa, aí depois a gente toma, né? Entrega a Deus, aí toma. Não, mas eu acho que eu posso, eu consigo. Entrega a Deus, aí não, eu peço aí, Senhor, eu vou fazer do meu jeito, né? Ana não fez isso. Ela orou, entregou ao Senhor e descansou. E pronto.
Deixou lá nas mãos de Deus para Deus resolver aquela causa, se realmente fosse da vontade de Deus. Porque ela voltou ao normal, comeu, seu semblante já não era mais triste. Eu quando estava estudando nesse texto, eu fiquei pensando assim, rapaz, é como se Ana tivesse feito como Abraão, né? Lógico que aqui foi diferente, porque Deus não fez uma promessa a Ana que daria um filho a ela, né? Já lá em Abraão, Deus prometeu que ia suscitar descendência a partir do filho de Abraão, né? Diferente, mas eu fiquei lembrando um pouco, né? A história de Abraão. E Abraão, quando Deus disse, vai sacrificar teu filho, Abraão pegou o menino e foi. Chegou no pé do monte, ele disse aos servos, fica aí, e nós vamos sacrificar ao Senhor e voltaremos logo. Ele ia matar o filho dele, na mente dele, ele ia matar o filho, Deus ia ressuscitar e ele ia trazer o menino vivo de volta. Ele foi tranquilo. Eu lembrei daqui, né? E Ana entregou nas mãos de Deus e pronto, agora eu posso ir tranquila para casa, posso voltar para casa tranquila. A minha oração vai ser atendida, segundo a vontade de Deus. Então, já não é mais o que eu quero, é o que Deus quer para mim. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. Ela realmente engravidou. E passado o devido tempo, né, da gestação, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. E sabe o que significa o nome Ana no hebraico? Graça. Favor imerecido. Ela recebeu um favor que ela não merecia. Né? Interessante. Do Senhor o pedi. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Então Ana estava determinada a cumprir sua promessa. Não é como nós às vezes, né? Senhor, se o Senhor me fizer isso por mim e tal, eu vou fazer assim, assim, assim. Aí o Senhor nos dá a bênção e a gente... Eu acho que eu não vou cumprir a minha parte não. Deus já cumpriu a dele, né? E aí a gente não cumpre a nossa. Ana estava determinada. Não levou o menino no ano seguinte, porque ainda era pequeno, né? Tinha que cumprir o tempo da amamentação. Então, próximo ano, quando o menino já for desmamado, eu vou levar ele, vou apresentar ele perante o Senhor e lá ele vai ficar para sempre. Ela abriu mão do único filho que ela teve. Qual garantia ela tinha de ter outro filho? Nenhum. Então ela realmente quis alcançar aquela graça de Deus e o que ela fez? Não foi assim, murmurar, né? Não foi chutar o balde e bagunçar toda a vida. Ela foi se concentrar na oração, orar. Ela foi uma mulher que teve fé. Nós vemos quando ela voltou ao normal depois da oração dela, aquilo representou a fé que ela teve em Deus depois que ela fez a oração. Foi seguir a sua vida, certo? E resolveu realmente cumprir a sua parte do voto e entregar o filho dela para o Senhor. E ficaria de novo sem filhos, né? De novo ela ficaria sem filhos, mas ela cumpriu esse voto. Respondeu-lhe Eucana, seu marido, faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmame, então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli, o sacerdote. E disse ela, meu Senhor, falando com Eli, então somente como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Então, Ana cumprindo aí a sua parte do trato, né? Podemos dizer assim. Então, orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos. Imaginou agora o que é que a Penina estava falando com Ana?
ela alcançou a graça, né, de Deus. Então, agora, a outra, a rival dela, não tinha mais do que fazer chacota com Ana, né? Deus livrou ela da sua inimiga, podemos dizer assim, no sentido de ela não era mais objeto de chacota por parte de Penina, né? Meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua... Pensou? A alegria de Ana vinha de onde? A salvação do Senhor. Aí você observa, irmãos, a motivação de Ana de glorificar o nome de Deus por causa da salvação do Senhor. Ela não estava focada só nas coisas materiais, como às vezes nós focamos nas coisas materiais, nós pedimos a Deus só coisas materiais, só para esse mundo. Ela estava com a mente voltada para os céus, olhando para as coisas lá do alto. Porquanto me alegro na tua salvação. E é isso que deve nos alegrar também. Diante das aflições dessa vida, todos os sofrimentos que passamos, as perseguições, as críticas e tudo mais, temos que nos alegrar na salvação de Deus. É porque é o nosso destino final, é o nosso futuro, é desfrutarmos da salvação ao lado do Senhor. Então, nós temos que nos alegrar, encontrar essa alegria na salvação de Deus. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Deus, ele é justo, né? Ele é juiz. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fortes hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força, ou seja, sua própria força, né? Você tem que confiar em Deus. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Elcana foi se arramar à sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Então Ana realmente deixou Samuel lá com o sacerdote Eli. Nós vamos pular para o versículo 18, porque do 12 até o 17 não é o nosso foco, né? Versículo 18 diz: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia quando, com seu marido, subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Elcana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, Ana, né? Em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltavam para a sua casa. Irmãos, aqui tem algo interessante também a ser observado. Se você é uma serva de Deus, né, aqui falando para as mulheres, mães, e também aos homens, né, vamos falar para todos, se nós formos pessoas realmente dedicadas a Deus em oração, em fé, as pessoas de Deus vão também interceder por nós. Então não vai ser mais só eu orando por uma graça que eu estou pedindo a Deus. Outros servos de Deus vão ver a minha vida dedicada a Deus e vão também interceder por mim. Olha o que o sacerdote fazia. Eli era o sacerdote. Ele viu a dedicação daquela mulher, a vontade dela de realmente se debruçar ali aos pés do Senhor e alcançar essa graça de Deus. Então ele abençoava a Elcana, a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher.
em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltavam para a sua casa. Versículo 21 diz: abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Você observa que Ana pediu um filho, Deus deu, e ela cumpriu a parte dele do voto. E o que foi que Deus fez? Deu mais 5. Né? Então sejamos fiéis a Deus. Se você faz um voto, cumpra. Porque se for para fazer um voto e não cumprir, é melhor que não faça. Melhor que não faça. Mas se você faz um voto a Deus e cumpre, pode esperar que Deus vai fazer a parte dele. Porque Deus, ele é fiel, ele não é devedor de ninguém. Então ele não fica devendo. Nós temos que fazer a nossa parte e deixar Deus fazer a dele, que no tempo certo ele fará. Amém? Irmãos, antes de orar, nós vamos ter aqui 2 participações. Uma, a irmã Glauba vai fazer uma leitura aqui, e depois a Júlia vai ler Provérbios 31. Irmã Glauba pode chegar.